Ora, então, vamos ver aqui o programa e a forma de avaliação, desta disciplina. We are going to see the syllabus and the evaluation of this course. Uh, Ora bem, uh, eu vou começar por falar acerca da segurança, propriedades da segurança, um, fazer uma introdução. Depois vamos falar também sobre um pouquinho sobre legislação e sobre normas internacionais de segurança. A legislação será a legislação nacional, alguma. Eu sei que vocês já falaram sobre isto em aspectos sociais da informática, aqui vou só falar mais um bocadito. Vamos falar sobre também processo de desenvolvimento de software seguro, aliás, iremos até falar sobre isso antes da parte da legislação, e depois vamos ter aqui umas aulas sobre vulnerabilidades e ataques ao software mais comuns, tá bem? No final desta disciplina também iremos falar um pouco sobre encriptação, sobre criptografia, vá lá. So we are going to talk about security. I'm going to make an introduction to security. We are going to also talk about secure software development life cycles, about Portuguese legislation on software security, and some international standards for software security. Then we have some classes related to vulnerabilities and attacks, and also sobre cryptography. Ok, portanto, de facto, tenho aqui o programa mais em detalhe. Eu vou colocar isso no guia de funcionamento da unidade curricular e disponibilizá-la no Moodle, está bem? Acerca dos vulnerabilidades e ataques mais comuns, em princípio eu vou falar sobre o buffer overflow, SQL injection e cross-site scripting, tá bem? So, regarding the most common vulnerabilities and attacks, I will talk about buffer overflow or overrun, SQL injection and cross-site scripting. Maybe cross-site request forgery, maybe, okay? Pronto, isso sobre aqui de encriptação, normalmente falo sempre sobre a encriptação tradicional, que é a encriptação simétrica, e depois a encriptação usando chaves públicas, e também falarei sobre hashing e certificados digitais. Irei colocar os meus apontamentos no Moodle, sempre. Ok, relativamente à avaliação, o que eu tenho neste ano é os alunos têm que ter presença, isto está dividido por 10 aulas, portanto têm que ter presença pelo menos em 5 das 10 aulas, e a avaliação vai ser feita por trabalhos práticos, está bem? E isso conta 100% da nota. A ideia é que cada estudante faça alguns trabalhos individuais e também que haja um trabalho de grupo. So for the evaluation, each student must attend at least 5 of the 10 classes that we have. And the evaluation is composed of several individual small projects, works, and
a bigger project that should be made in a group. Ora, como é que está dividida essa parte da avaliação? 20% é a parte dos trabalhos individuais e depois 80% é o trabalho, aquele trabalho maior, está bem? O trabalho maior, eu tenho aqui, de acordo com o número de alunos inscritos, para ser realizado em grupos de 3 ou 4 estudantes, está bem? So, the individual part or the individual works projects of each student accounts for 20% of the final grade, and 80% of the final grade is a group project that should be made with groups of 3 to 4 students. This number has also constrained by the number of students that are enrolled with this course. Como é que é feita a avaliação daquela parte individual? Então é assim, em muitas das aulas nós iremos dar matéria e sobre a matéria que nós dermos nessa aula, cada estudante deve fazer uma pergunta e uma pergunta que tem 4 opções de respostas, nas quais uma é que está correta, e essa questão com essas opções tem que ter, vá lá, mais ou menos estas características. Tem que ser baseada, como é óbvio, na matéria que foi dada na aula, e, portanto, é uma questão que poderia, vá lá, se quiserem conseguir identificar melhor o que é que podem colocar nessa questão que estão a fazer, é que é uma questão que poderia aparecer no teste, está bem? Essa questão que vão colocar não deve ser um simples pedido de um determinado conceito. Eu queria que fosse mais além do que isso. Queria que fosse uma questão que fosse desenvolvida. Normalmente as questões que se pretendem são questões baseadas em notícias que vocês são capazes de encontrar online ou em algum jornal. E, portanto, a minha ideia é que para fazerem estas questões vocês tenham que consultar, nomeadamente a internet, e com isso vão aprendendo mais sobre a matéria. Tá bem? Para cada uma das 4 opções que vocês dão para responder à vossa questão, terão que fazer depois comentários. Por exemplo, dizer porque é que uma, de facto, é a resposta correta, porque é que cada uma das outras é uma resposta incorreta. Okay. So, for the individual projects, what I'm asking is for those classes that I'm going to talk about the subject, the student writes a question about that subject, and the question must have 4 possible choices, 4 choices, and just one of those choices is the correct one. The other are not correct. So the question must be about what I talked in that class. It must be more than just a question about a concept. It should be more developed. What I intend is that that question has to do with some research done on the web or on the literature,
fosse, estava difícil. For the four possible answers, each one should be commented. Why one is correct and why the others are not correct, ok? Ora, eu tenho aqui o exemplo de uma situação, de uma pergunta possível. Ok, tenho aqui um texto. O texto é baseado numa notícia que foi tirada online e eu coloco o link de onde eu retirei essa notícia. A notícia tem a ver com a matéria, de facto, que foi dada na aula. Esta notícia poderá não ser ipsis verbis o que estava naquilo que eu retirei online. Pode haver situações em que vocês possam adaptar, até porque as notícias que vocês encontram podem não estar suficientemente detalhadas ou com toda a informação, de modo a que se possa fazer uma pergunta que seja mesmo boa para a matéria que estivermos a dar. Portanto, vocês podem, às vezes, aqui nesta parte do texto, dizer coisas do tipo, supondo que qualquer coisa. Portanto, vocês podem adicionar alguma informação. Não quero que alterem a notícia, mas podem pôr coisas do tipo suposições que ajudam a preencher algumas alguns lapsos, algumas falhas que possa ter essa notícia, de modo a que possam fazer as perguntas. E depois tem aqui as 4 possíveis respostas, das quais só uma é que estará correta, está bem? So, I have here an example of one possible question. It is in Portuguese, sorry about that. But it was adapted from an English news that I took from the web, okay? And I have here adapted from, okay? Can you send it from the chat, Professor? Yes. Then I'll upload all these to the Moodle platform. Okay. And for this question, this is an example. Okay. For this question, the question is indeed here. I have these 4 possible answers for the question. Okay. And one of these answers is correct. So what I want you to do, portanto, o que eu quero que vocês façam é me enviem esta pergunta. Esta pergunta é suposto estar num documento do Word, que na primeira página deve ter o nome e o número do aluno e a data e o número do aluno que está a fazer o trabalho. Devem colocar tudo isto na primeira página. E na segunda página, okay. So what I intend to receive is a PDF made from a Word document with 2 pages. In the first page, I have the name, number, and the date. Name of the student and the number and the date, and then the question and the 4 possible answers. E na segunda página tenho as respostas e as explicações porque é que a pergunta está certa e as outras estão erradas. In the second page, I have some comments on each possible answer and why it is incorrect or correct, and some discussion about that. Okay, that will be in the second page of the PDF. Ok? Portanto, eu tenho aqui, caso vocês tenham dificuldades em perceber
que tipo de pergunta ou o que é que exatamente eu pretendo com estas perguntas e respostas, eu coloquei aqui um exemplo. E até podem tentar resolver, a ver se a resposta que vocês dão está de acordo com a minha. Ok? Portanto, é isto. Como é que eu vou avaliar esta pergunta? Eu coloquei aqui mais ou menos a forma de avaliação. Portanto, para cada pergunta, tipicamente tenho 25% se a pergunta tem a ver com a matéria que foi lecionada, uma pergunta que poderia aparecer no teste. Se a pergunta está desenvolvida, ou seja, como o exemplo que eu mandei, nomeadamente baseada numa notícia, e que envolveu alguma pesquisa por parte do aluno. Se de facto vocês apresentaram 4 respostas que são possíveis e uma delas está correta e as outras estão erradas, e também 25% pela parte dos comentários que vocês vão fazer a cada uma das opções, justificando porque é que aquela está correta e justificando para cada uma delas porque é que está incorreta. Portanto, isto aqui é a avaliação que eu depois vou dar para cada uma dessas perguntas, está bem? So, for each one of these questions that you are going to send me, I'm going to evaluate it based on this grid. So, 25% is about if the question is based on the subject that I talked about in the class, 25% if it is a question that is developed based on some research that you have done, 25% if you have 4 options and one of these options is correct and the others are not correct or not as correct as the other one, and 25% for the comments and a little discussion about each one of the answers, why one is correct and why the others are not correct, as the example that I've shown here. Ok? Portanto, a avaliação é feita assim. Acerca do trabalho de grupo, o que eu pretendo é que vocês façam um estudo acerca de uma vulnerabilidade e de um ataque que explora essa vulnerabilidade. Portanto, eu já vos disse aqui que eu vou falar tipicamente de 3 vulnerabilidades e ataques a essas vulnerabilidades. Vou falar sobre buffer overflow, sobre cross-site scripting e sobre SQL injection. Mas existem muitas mais outras vulnerabilidades e ataques e até variantes daquilo que eu vou falar aqui na aula. Isto é tudo muito limitado e, portanto, existe um manancial muito grande de outras possibilidades que vocês podem explorar. E a ideia é, vocês escolheram esta opcional, certamente gostam disso, eu queria que fizessem um trabalho acerca de uma outra vulnerabilidade que eu aqui não vou dar, ou, como também já disse, uma outra forma de explorar, uma variante daquilo que eu falo na aula, está bem? So for the project done in a group, I'm going to ask you to study a vulnerability and an attack that exploits that vulnerability. And that vulnerability must not be one of the vulnerabilities that I'm going to teach you here in this class. Okay, so I'm going to talk about the SQL injection, buffer overflow, and the cross-site scripting, and you should choose one of the others many vulnerabilities that are out there, or even
some variant of the vulnerabilities or the attacks that I'm going to teach you here in the classroom. Ok. E pronto, acerca do programa e da avaliação desta disciplina, era isto que eu para já vos queria mostrar. Nós depois vamos falando sobre isto durante as aulas, está bem?